Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui, então, em mais uma oportunidade, em mais uma exposição doutrinária, para estar falando aos corações dos irmãos que estão assistindo a essa exposição doutrinária online, na sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. O tema para refletirmos esta noite é o seguinte: caminhos da pacificação. Estudando um pouco o tema dessa exposição desta noite, eu me deparo com uma bela canção que provavelmente seja conhecida de todos os irmãos. É a canção Paciência, do compositor e cantor e arranjador pernambucano Lenine. E é muito interessante quando a gente observa a primeira parte desta música, que fala o seguinte: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Refletindo um pouco sobre os versos dessa música e sobre os caminhos de pacificação na nossa existência, muitas vezes percebemos que o nosso corpo ele pede a pacificação. O nosso espírito pede a pacificação. Mas como vamos conseguir a pacificação? Ou melhor, esperarmos acontecer a pacificação no mundo externo, se muitas vezes o nosso interno não está pacificado? Às vezes, como vamos esperar que as coisas à nossa volta, o mundo à nossa volta, entre em paz, se nós mesmos não estamos em paz conosco? Se o nosso coração está aflito, a gente vai enxergar o mundo da mesma forma, como um mundo aflito, como um mundo que não tem mais saída, não tem mais volta. Muitas vezes a gente tem um olhar pessimista ante ao mundo que está à nossa volta, justamente porque o nosso interno está com essas ideias pessimistas, está com toda essa idealização de um mundo que muitas vezes reflete o nosso mundo interno. E os versos dessa música, elas são muito interessantes porque justamente nos fala sobre o primeiro passo acerca da pacificação. Talvez a gente esteja esperando o melhor momento para que ocorra a pacificação, que as nações não entrem mais em guerra, que as pessoas não ajam mais de forma violenta, seja tanto nas palavras, né, uma atitude verbal, ou não verbal, né, através do sentimento de raiva, de ódio, que também isso é atrapalhar a pacificação, não a contribuir com a pacificação. Talvez a gente esteja esperando o externo, como comentei anteriormente, mas o primeiro passo para a gente atingir essa pacificação é pacificarmos o nosso interno, nos enxergarmos com mais carinho ante todas as situações que acontecem na nossa existência, que acontece com a gente. Se fracassamos em um concurso, em uma prova, ou no vestibular, ou no Enem, né, para os estudantes, para os jovens, ou não. Ou se falhamos o nosso emprego e acabamos perdendo, e se revoltamos contra tudo, contra todos, enxergamos o mundo distorcido, porque o nosso interno está distorcido. Fazendo uma analogia bem simples, quando olhamos para o reflexo da água, enxergamos o nosso reflexo. Mas se balançamos um pouco o reflexo dessa água,
o nosso reflexo gerado na água vai ficar distorcido também. Assim é as situações do cotidiano. Se o nosso interno está calmo, pacificado, tranquilo e com a consciência serena, o externo vai estar límpido, o externo vai estar tranquilo. Um dos passos, e voltando à música que a gente fez referência no início dessa exposição, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, o que contribui muitas vezes para essa nossa visão distorcida muitas vezes das coisas, talvez seja porque ainda, mesmo nós muitas vezes se considerando espíritas, ainda temos uma visão muito materialista das coisas. Muitas vezes rotulamos as coisas como sendo eternas, o material como sendo eterno, e que a situação que eu estou inserido nunca vai passar. Eu vou ser sempre assim. Igual a música da novela Gabriela Cravo e Canela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, e assim permanecerei. Ou rotulamos os outros muitas vezes. Fulano não tem jeito, ciclano não tem escapatória, esse vai ser o fim do fulano. Fulano é isso, ciclano é aquilo. Muitas vezes a gente, quando eu me refiro a essa visão materialista, é essa visão imediatista que a gente tem das situações que nos cercam. Acreditar que as coisas estão fadadas a terminar assim como a matéria. O primeiro passo para a gente pacificar o nosso interior é justamente termos uma visão mais espiritualista das coisas. Enxergar as coisas do mundo espiritual. Tentar, pelo menos, nos esforçar ao máximo para tentar enxergar as situações à nossa volta não como eternas, mas como transitórias. Porque tudo que está na matéria é transitório, e a gente sabe disso. Os conhecimentos da doutrina espírita nos trazem isso, que a matéria é transitória. O que fica durante esse nosso estágio nesse planeta chamado Terra são os aprendizados, são as experiências. Eu não vou conservar esse meu corpo físico para sempre. Um dia ele vai perecer, porque a matéria ela se transforma. A gente sabe disso. A razão entende isso, mas muitas vezes o coração, que é o lado emotivo, a emoção, muitas vezes não entende. Ainda somos muito apegados a coisas, a situações, a lugares, a pessoas, a sentimentos. A razão entende que a gente não pode se apegar a essas coisas, mas muitas vezes a emoção, no nosso caso, como espíritos imperfeitos que somos, a emoção vai predominar sobre a nossa razão. E é nesse momento que a gente enxerga e precisa treinar o nosso olhar espiritual, o nosso olhar espiritualista das coisas, que tanto a doutrina espírita nos ajuda a trazer isso. Sabemos que um ente, um amigo, partiu para uma viagem temporária e não definitiva. Não estamos na melhor situação agora, no presente, mas o amanhã a Deus o tem, como tem aquele ditado popular. Esperar o melhor das situações, das pessoas, sempre é um dos caminhos para a pacificação interior. Precisamos desses artifícios para pacificar o interior, que não é fácil,
Ainda precisamos muito treinar isso. Precisamos nos esforçar, muitas vezes, para ter esse olhar espiritualista, espiritual das coisas e esse olhar pacificador das situações. Mas, lembrando, antes de querermos pacificar o externo, precisamos pacificar o interno. Quando o meu quarto interno, a minha casa interna, está bagunçado de sentimentos, de emoções, de opiniões raivosas, enfurecidas, está distorcido, a água, né, distorcida, o reflexo das coisas lá fora, externo ao meu corpo, externo ao meu espírito, estarão distorcidas. E é nesse sentido que a gente precisa utilizar desses artifícios. Acalmar e serenar nosso coração. Ter esse olhar sobre a eternidade das coisas, que as coisas materiais, elas são transitórias. As coisas más e as coisas boas, elas são transitórias. Aceitar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, pode ser um tanto quanto difícil, mas envolve muita resignação da nossa parte. E é o que a gente precisa, resignar, muitas vezes, e ter a paciência, porque muitas vezes a gente julga o mundo como sendo conturbado. Às vezes a gente rotula com que não tem mais jeito, o mundo está perdido, está indo para a danação, está indo para o despenhadeiro. Mas muitas vezes a gente não percebe que talvez seja o nosso olhar sobre as coisas, a nossa perspectiva das coisas. Talvez a gente possa estar um pouco equivocado em não enxergar a esperança no mundo, enxergar a esperança nas pessoas, dar o benefício da dúvida para as pessoas, acreditar na humanidade. Tudo bem, tem muitas pessoas que não são, tem algumas atitudes delas que não são muito agradáveis e boas. Mas será que o melhor caminho de pacificação é brigando mais ainda com essas pessoas? Tratando o veneno com mais veneno? Ou tratando o veneno com remédio? E o remédio para todas essas situações que a gente enxerga no mundo é a pacificação. Mas, quando a gente fala em pacificação, talvez a gente pensa que essa pacificação é passividade. É olhar para uma situação e não fazer nada. É se manter calado ante as injustiças. Nos manter calados ante uma situação de violência. E a gente sabe também que não é por esse lado. Porque quando só observamos o mal, a gente corre um grande risco de também ser cúmplice do mal. Porque não basta que a gente apenas não cometa o mal, mas observar o mal e não fazer nada também é fazer mal. Que a gente possa pensar nisso. Pacificação é diferente de passividade. A pacificação é a ação de pacificar, de trazer a paz. Mas aí que está o desafio. Como eu vou trazer a paz? Muitas vezes em um mundo conturbado, que a gente julga ser conturbado. Como eu vou trazer a esperança? Porque eu acho que um dos produtos mais importantes da pacificação é a esperança. Uma das coisas mais belas que a pacificação traz é a esperança. A esperança que o melhor está por vir. A esperança de que estou plantando essas sementes e essas sementes elas vão frutificar. A esperança de que eu agindo dessa forma, como Jesus, que é considerado príncipe da paz, agiu, plantando boas sementes, independentemente de onde esteja. A gente precisa florescer onde fomos
plantá-los. A gente precisa ter essa força de encontrar meios e subsídios para florescer no ambiente hostil, muitas vezes, que a gente foi plantado. Porque a gente sabe que o espírito imortal que somos, as experiências vastas que tivemos, os erros e os acertos que muitas vezes a gente engendrou no nosso caminho evolutivo, a gente sabe muitas vezes em situações que a gente poderia ter evitado, apenas silenciando, apenas observando, mas ainda muitas vezes insistimos, e como a gente estava falando lá, entre a razão e a emoção. A gente precisa controlar essas duas grandes coisas. Agir mais pela razão e usar a emoção nos momentos necessários da nossa existência. Não é uma tarefa fácil, irmãos. A gente sabe disso. Mas quando a gente encarnou, reencarnou aqui na Terra, a gente se matriculou em várias disciplinas, que é a nossa vida, com a certeza e com os desafios que viriam pela frente. E com a certeza que iríamos vencer. Talvez a gente esteja inserido num ambiente, pensando em uma analogia, um deserto. Muitas vezes sem nada, árido, hostil, cheio de animais perigosos. De noite, frio extremo, e de dia, calor também extremo. Mas a gente precisa ressignificar o nosso caminho. Pensar que o melhor sempre está por vir. Por isso a pacificação não é uma tarefa fácil. Investir em nós mesmos é o desafio. O primeiro passo da pacificação, o primeiro caminho, então, irmãos, da pacificação é pacificar o interno. A gente não foge muito dessa tarefa quando a gente pensa em os caminhos para a pacificação. Primeiro, então, precisamos pacificar o interno. Por mais difícil e desafiante que seja, a gente precisa pacificar o interno. Estarmos seguros dos nossos passos, estarmos convictos da nossa caminhada. Aí a gente pensa também em uma ferramenta que o Livro dos Espíritos nos assegura muito bem, um texto de Santo Agostinho, que nos fala acerca do autoconhecimento, acerca de quanto precisamos dessa ferramenta para exercitarmos e analisarmos o nosso interno, que a gente sabe que é conturbado, que é difícil. Então a gente precisa utilizar disso. Talvez ter um diário de anotações dos nossos sentimentos que tivemos durante o dia, registrando isso, pensando um pouquinho o que fizemos, o que deixamos de fazer. Será que as pessoas têm alguma queixa de mim? Será que eu agi de forma raivosa com alguém? Será que eu fiz algum bem para alguma pessoa hoje? Como eu fiz isso? Talvez um diário da gratidão, muitas vezes eu vi algumas pessoas fazendo, também pode ajudar nesse processo. Coisas pelo que sou grato hoje. O ar que respiro, a nova oportunidade de estar mais um dia para o aprendizado, para treinar emoções, para sentir. Que a gente sempre possa nos lembrar disso, nos momentos mais difíceis e mais conturbados. Então, passando por esse primeiro passo, que é a pacificação interna, utilizando o autoconhecimento, utilizando de todas essas ferramentas mencionadas anteriormente,
Aí a gente pode passar para os outros passos. E os outros passos também, os outros caminhos para a pacificação, também estão relacionados com o interno. Mas aí os próximos caminhos, os próximos passos, eles também estão associados com o externo. O interno e o externo juntos. Por isso, o primeiro passo é a gente pacificar o nosso interno, para que a gente possa seguir e pacificar as pessoas à nossa volta, pacificar a sociedade, consequentemente, que a gente está inserido. Olhem só, irmãos. Uma das coisas que a gente pode observar, um dos passos muito importante que a gente pode falar, o segundo passo, na verdade, depois da pacificação interna, é o respeito. É uma palavra tão simples, o respeito, mas se a gente observar, muitas vezes, que todas as pessoas, elas agem, e essas ações, elas têm um objetivo. O objetivo, muitas vezes, eu não entendo qual seja esse objetivo. Talvez a pessoa esteja agindo por interesses próprios, ou por interesse coletivo, eu não sei. Mas digamos que essa pessoa fez alguma ação que me machucou. Ou eu vi essa pessoa fazendo algo que eu não gostei para uma outra pessoa. O respeito, irmãos, ele nos fala sobre justamente observar essa situação e tentar não colocar a nossa visão, a nossa opinião sobre a atitude do outro. Porque a gente sabe que a gente não tem controle, a gente não tem como interferir a atitude de uma outra pessoa. A única coisa que a gente pode fazer é observar. O respeito nos fala sobre observar essa situação e não tentar colocar a nossa opinião sobre isso. Em outras palavras, é não julgar a situação. Entender que daí vai o outro passo, o terceiro passo, que a gente vai comentar um pouquinho mais para lá, mais para frente, desculpa, mas é entender e respeitar essa outra pessoa. Respeitar o caminho que ela teve anterior a essas ações. E o terceiro passo tem também a ver com respeito, todos estão interligados, é a compreensão. Tudo bem, eu tenho esse olhar de respeito, sem julgamento, sem tentar interferir. A compreensão, ela vai nos dizer para justamente entender o porquê que essa pessoa fez tal atitude. Mas sempre, nunca tentando julgar e nem observar pelos nossos olhos. E aí vem uma outra palavrinha muito importante para esse processo, que é empatia. O que será que isso, olhar o outro pelos olhos do outro e não pelos meus olhos? Com empatia, talvez a gente consiga visualizar isso e compreender o outro. Entender que o outro teve o seu processo até realizar essa atitude. E quando eu me referi, usei o exemplo de alguma atitude de um outro, mas também a gente pode falar de alguma situação que aconteça com nós que a gente não goste muito, como a gente citou no início da exposição. Alguma coisa que contraria a nossa vontade, as nossas expectativas. Respeitar esse processo. Respeitar o tempo que nos deu, o que a gente tem. Respeitar o nosso processo, respeitar o processo do outro, compreender tudo o que está acontecendo à nossa volta, sem julgamentos, sem um olhar precipitado das coisas, sem agir pela emotividade, mas observar ao máximo possível com a razão. E o outro passo para a pacificação, o quarto passo, é a aceitação. Aí que eu acho que é um dos passos mais difíceis. A aceitação de que um amigo querido me traiu, a aceitação de que o meu chefe ou o meu colega de trabalho
fez uma atitude comigo que não foi muito legal. Um colega de escola que proliferou algumas palavras sobre mim, um falso julgamento ou algo do tipo, ou até mesmo algo que contraria o que eu estava esperando. Uma desaprovação em alguma prova, ou muitas vezes a demissão do emprego. É muito difícil a gente aceitar, mas por isso que a gente tem que tentar entender os outros passos. Pacificação interna, o respeito e a compreensão. Estarmos convictos desses passos nos ajudará a aceitarmos o externo e aceitarmos o interno. Aceitar todos os sentimentos que estamos passando. Aceitar e acolher esses sentimentos que estamos sentindo. As emoções que estamos sentindo. E depois, se caso for preciso, passar pelo filtro da razão. Um outro passo que vai precisar depois que a gente tiver com essa nossa aceitação trabalhada é a apreciação. Como assim a apreciação? Todos os caminhos que a gente tem enquanto estamos encarnados aqui na Terra são para o nosso aprendizado. Apreciar o nosso processo como sendo um eterno aprendiz. Todo mundo que está encarnado aqui na Terra não está pronto. Somos todos aprendizes. Estamos em um processo. Vamos apreciar tudo isso. Vamos tentar olhar isso como uma oportunidade. Olhar o fracasso de uma forma diferente. Olhar a traição de um amigo de uma forma diferente. Olhar qualquer coisa, qualquer situação que nos seja desagradável com um olhar de, olha só, vou poder aprender sobre a resignação com essa situação. Vou aprender sobre me levantar mais forte ainda. Apesar de não ser fácil isso. Por isso a gente precisa trabalhar com os outros passos, que é a aceitação, a compreensão, o respeito e a pacificação do nosso coração, do interno. E aí a gente entra com outro aspecto também, que ele é muito superior a todos os outros. Que ele é muito importante para a gente entender a nossa caminhada. Entender o processo do outro também, que é a compaixão. Olhar tudo à nossa volta com compaixão. Aí que mora um desafio na nossa caminhada existencial. Observar o mundo à nossa volta com compaixão. Observar tudo com esse olhar que Jesus tinha sobre as coisas. Com esse olhar de que tudo passa. Relaxa, respira. Toma uma xicrinha de café, um chazinho, que as coisas vão melhorar. Eu tenho certeza absoluta que a gente não está desamparado. Porque se a esperança é a última que morre, independentemente se ela for a última que morre, ela deve ser a primeira a nascer. Ela deve ser a primeira a estar disposta. Ela deve ser a primeira o qual a gente tem que contar nos momentos difíceis. E confiar que temos Deus nos aconselhando através do nosso Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, de que as coisas elas vão melhorar, que as tempestades internas elas vão passar. A gente só precisa do tempo.
A gente só precisa compreender, a gente precisa aceitar essas situações e apreciar todo esse processo. E olhar para a gente com compaixão, com esse sentimento de que tudo, absolutamente tudo, vai passar. Essas eram, então, irmãos, as palavras desta noite. Utilizamos como referência o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E também o livro A Virtude da Raiva, de Arun Gandhi. Esse livro foi escrito pelo neto Mahatma Gandhi. Então, espero que todos fiquem bem. E agora, vamos realizar uma pequena prece para encerrar a exposição doutrinária desta noite. Então, vamos todos fechar os nossos olhos físicos. Elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que está à nossa volta. Agradecermos por estarmos aqui em prece, observando, que possamos nos esforçarmos e aprendermos sobre a pacificação, para que possamos pacificar o nosso interno, pacificar o nosso coração. Pensarmos em Jesus, na legião dos seus trabalhadores que trabalham em prol da pacificação do mundo, que possamos pacificar os nossos corações, investindo sempre na esperança de um mundo melhor, na esperança de que vamos conseguir vencer todos os desafios que foi endereçado para a gente. Vamos vencer todos esses desafios dos tempos difíceis, dos tempos de transição. E que com certeza todos nós vamos sair vitoriosos, porque não precisamos nos desesperar, que as coisas não estão perdidas, pois Jesus está no leme dessa embarcação chamada Terra. E que possamos sempre contar com esse amor. Obrigado a todos, que assim seja. Então, irmãos, desejo a todos votos de paz e que todos possamos encontrar a pacificação nos nossos corações. Um abraço e bom final de semana a todos.